Nós seguimos falando de educação, seguimos falando de ensino superior, mas agora de uma circunstância bem mais grave. A equipe econômica do governo Bolsonaro, a gente noticiou isso aqui semana passada, está bloqueando recursos de diversas áreas. A gente citou aqui, por exemplo, a Polícia Federal sem dinheiro para emitir passaporte, né? O Farmácia Popular sem remédio e outros setores de atividade enfrentando uma série de problemas. Na educação, houve um bloqueio, o Ministério chegou a anunciar a liberação de cerca de 350 milhões de reais para as universidades de todo esse país, ou seja, é uma reviravolta meio que sem fim e que deixa os gestores na mão, sem saber como cumprir compromissos até o fim deste ano, começo do ano que vem, até que chegue um novo governo que coloque para andar o seu próprio orçamento, né? Por isso, eu vou até aqui o nosso telão para a gente conversar com a reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abrão Moura. Professora, bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, eu que agradeço. Gostaria de estar aqui falando das universidades, o que fazem, nossas pesquisas, mas infelizmente o assunto é difícil. Então, professora, qual é o tamanho do corte de vocês aí na UNB? Pode faltar dinheiro ou já está faltando dinheiro para quê, por exemplo? Na UNB são de 17 milhões de reais menos retirados na última sexta-feira, que impacta todas as áreas, né? Impacta vigilância, limpeza, bolsas para estudantes e todos os nossos compromissos com os fornecedores. É como se, de repente, o nosso patrão tivesse entrado na nossa conta bancária e retirado o nosso dinheiro com todos os nossos compromissos para honrar. Isso aconteceu subitamente, reitora? Alguma coisa foi avisada antes a vocês ou simplesmente, na hora de consultar o saldo, o dinheiro não estava mais lá? Foi subitamente, depois que veio o aviso. Primeiro retiraram e então nós nos vimos nessa situação dramática, sem dinheiro para honrar os nossos compromissos, com muitos pagamentos ainda a fazer em dezembro, e inclusive pagamentos que nós já tínhamos feito, ou seja, já tínhamos assinado o cheque e não tem fundo para honrar esses pagamentos. Agora, reitora, a senhora conversou com alguém, foi ao Ministério da Educação, eles acenaram com alguma possibilidade de devolver tudo, uma parte? Nós temos uma associação de dirigentes, que é a Andifes, a Associação dos Dirigentes das Instituições Federais. Também os institutos federais têm uma associação. Nós temos atuado por meio da nossa associação com o Ministério da Educação, com o Ministério da Economia. O nosso presidente pediu uma agenda com a Casa Civil, que é quem faz a gestão dos recursos do governo federal, que é o ministro Ciro Nogueira. Estamos aguardando essa agenda para que ele possa entender a situação dramática das universidades e institutos federais. Estamos tentando também com o Congresso Nacional e com a equipe de transição do novo governo. Ideia, reitora, a UNB precisa de quanto por mês? Qual é o orçamento mensal da universidade para que ela exerça as suas atividades sem nenhuma intercorrência? Olha, depende muito, porque depende da velocidade de liberação. Mas para você ter uma ideia, só para restaurante universitário são 2 milhões de reais por mês. E nós não podemos ficar sem pagar a moradia estudantil, o restaurante universitário, conta de luz, conta de água, 1 milhão. E aí vai 1 milhão de reais para uma despesa, limpeza, 1 milhão para vigilância e assim por diante. Então não é fácil você fazer uma gestão chegando no final do ano, fora licitações que estão em andamento, algumas licitações de computadores, obras. E tudo isso nós não temos mais recursos. Então, a situação de fato é dramática. Eu vejo vocês mostrando aí as imagens, algumas imagens aéreas, inclusive da UNB. É um campus totalmente aberto, que tem um custo elevadíssimo de vigilância, de limpeza, de jardinagem. E nós não temos como ficar sem recursos que estão na lei orçamentária. Nós não estamos nem pedindo a mais. Chegamos num ponto de tanta situação dramática que só estamos querendo o orçamento que já estava aprovado. Lembrando que em junho houve um corte de 7% também nos nossos recursos, que da UNB levou 18 milhões de reais.
Então, numa situação que já tem redução anual, nós estamos agora com essa situação de tirar o dinheiro do banco. Então, como eu expliquei, para ser simples, né? Como você tem seu salário no banco, você está com as suas contas agendadas, fez cheques, assinou cheques e, de repente, não tem o dinheiro porque foi retirado o dinheiro do banco. Nós temos, por exemplo, agora R$1 milhão para pagar a Bolsa de Assistência Estudantil e não temos também esse dinheiro para pagar a Bolsa. E são bolsas de R$400 que as pessoas precisam delas para viver. E para encerrar, reitora, pelo que a senhora tem ouvido dos seus colegas que ocupam o mesmo cargo, posições de direção em outras universidades e institutos federais, a situação é a mesma? A Andifes já identificou, isso está acontecendo de forma generalizada no país? Ah, sim, porque algumas universidades já não estavam, por exemplo, pagando contas de luz há 3 meses por causa do corte anterior. Então, a situação, obviamente, é diferente de universidade para universidade, em função do ritmo de liberação de recursos, né, e do ritmo de pagamentos, mas é dramática em todas as universidades, sim, e também nos institutos federais. E tem impacto em toda a sociedade. Nós temos agora 13º para os vigilantes, para as pessoas da limpeza, e nós não vamos poder fazer esses pagamentos. Então, nós esperamos que seja revertido esse bloqueio. Isso mostra claramente uma falta de planejamento do governo, mas que não pode recair pelas pessoas mais humildes e pela educação do país. A gente conversou aqui no Novo Dia da CNN Brasil com a reitora da UNB, a Universidade de Brasília, a professora Márcia Abrão Moura. Professora, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN e boa sorte para vocês por aí. Vamos seguir conversando. Eu agradeço muito, um abraço, um bom jornal para você. Muito obrigado.